Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Paulo. Como é que vocês estão, gente? Tranquilos? Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ver aqui, ela perguntou a respeito da prova. Vou olhar para vocês aqui. Ó, semana que vem eu já vou disponibilizar para vocês a atividade, né? A ANP, a primeira ANP de vocês, tá? Deixa eu ver só minha prova aqui, que eu salvei, mas está em outra pasta aqui, nesse que não está. Eu vou achar para vocês aqui. É bom que eu já enviasse para vocês também, tá? A Rafaela, acho que deve ter enviado para vocês já. Tá chegando a prova, isso. Até o final eu falo para vocês, gente. A data da prova. Só esperar o pessoal entrar mais. Que a gente fala uma coisa só. Então, semana que vem já tem disponível para vocês uma atividade. Essa vai ter um prazo maior para vocês fazerem, tá? Que é a ANP. A ANP, ela chama ANP porque são as iniciais, né? Atividade não presencial, né? Aí vocês fazem, como vocês já estão acostumando já, né? Pelo próprio Google Classroom, tá? Aí vocês vai ter um prazo para entregar e ela vale 10 pontos, tá? Ô, Paulo, me tira uma dúvida. Tá cortando sua voz, Aliane. Oi. Tá, eu vou falar de novo, aí você me fala, se estiver cortando eu repito de novo. Essas ANP, elas já existiam antes, tipo assim, da pandemia, no caso, aulas não presenciais, ou elas foram criadas para nós, depois da pandemia, que não podemos entrar Elas sempre existiram. Antes da pandemia já existia a ANP. É porque, assim, a carga horária de vocês são 80 horas de aula presenciais, teoricamente, né? Quando a gente está na sala de aula, mais 16 aulas que são de atividades não presenciais, contabilizando 96 horas de carga horária, a disciplina de anatomia, entendeu? Eu acho que anatomia e fisiologia são 96 horas. Aí ela já existia assim, tá bom? É bem tranquilo, tá? É uma atividade que vocês vão fazer. Nada. Gente, cadê? Tá bom, então, obrigada. Isso aqui. Vamos começar? Eu falo para vocês a prova, quando eu achar aqui, que eu estou perdido aqui, tá? Já tem um número bom de alunos aí.
eu vejo para vocês, mas é agora em setembro as provas. Aí vocês fazem, é uma disciplina por semana as provas, tá? Então, para não pesar para vocês, por exemplo, vocês começam, vamos supor, não é isso, mas se você começasse na semana que vem as provas, as avaliações, aí vocês fariam uma semana anatomia, na outra semana fisiologia, na outra semana outra disciplina, tá? Até vocês fecharem a etapa, tá bom? Aí vocês vão fazendo assim para não pesar. Então, é uma disciplina por semana de avaliação, tá joia? As avaliações, em média, geralmente é 20 a 25 pontos. Aí cada professor tem a sua maneira de pontuar para os alunos. A minha vai valer 25 pontos, tá? Aí a gente disponibiliza para vocês no Google Classroom todas essas apostilas, né, as videoaulas, e a gente vai fazendo revisão para a prova, tá? Com conteúdos específicos para a prova, tá? Então a gente já elabora a prova e trabalha, teoricamente, em cima dela para fazer a avaliação, tá? A avaliação é do mesmo jeito da atividade, porém, vocês vão ter na hora de aula. Por exemplo, vamos supor que a nossa avaliação fosse na semana que vem. Na quarta-feira, a partir das 18h30, até as 20h10 estaria disponível para vocês fazerem. Deu 20h10, a prova fecha, tá? As minhas provas são 10 questões. 5 questões são abertas e 5 questões são fechadas, aquelas de marcar, tá? Todas essas atividades vocês vão fazer exclusivamente pelo formulário Google, lá no Google Classroom. E é importante vocês não copiarem da internet, tá, gente? Mesmo que dá uma vontade louca de copiar e colar, não façam isso, porque invalida a questão de vocês, tá? Então, leem, interprete e respondam com as perguntas de vocês. Mas eu posso pesquisar? Obviamente que você pode pesquisar o quanto você quiser, porque você está fazendo uma prova online, né? Só que ela não é cópia. E cópia, né, além de validar a questão, plágio é crime, tá? E a gente não compactua com isso, não. Então, cuidado com plágio, né? Então, vocês podem ler o que um autor escreveu e colocar com as palavras de vocês, tá? Em prova, né, a gente não pode nem transcrever o que o autor escreveu. Agora, em atividade e trabalho, sempre que a gente copiar de um autor, fazer a transcrição completa, a gente tem que citar ele, né? Vocês devem estar aprendendo isso em redação em saúde, ou vão aprender ainda. A gente tem que citar, olha, copiei de fulano de tal, né? Tem uma maneira específica, vocês vão aprender como é que faz isso. E sempre colocar a referência bibliográfica. Inclusive, nessa ANP, eu peço isso de vocês, colocarem a referência bibliográfica, porque é importante, tá? Então, semana que vem vai estar disponível. Eu devo colocar disponível para vocês a partir de domingo, essa ANP, tá? Aí vocês já podem indo resolver. O que eu aconselho vocês a fazer? Ir resolvendo ao longo, né, do prazo. Não deixar para a última hora, obviamente, porque é muita coisa, mas vão fazendo ao longo das semanas aí, né? Se eu não me engano, são 3 a 4 semanas para vocês fazerem, tá bom? Então, já professor! Oi, pode falar. Professor, e se, tipo, eu ver lá na internet, mas não copiar da mesma forma, copiar de forma diferente, tipo, entre outras palavras, mas com o mesmo sentido? Não, tipo, só me basear. Não tem problema. Certo. Não, aí isso é o certo, Aissa. Agora, você não pode copiar exclusivamente do que a pessoa escreveu, né? É o certo, você lê, escrever com as suas palavras que você entendeu daquele assunto ali. Entendeu? Pode sim, tá bom? Ok, obrigada. Nada, vamos começar então? Então, gente, ó, nós estávamos falando na aula passada a respeito do esqueleto apendicular, né, dos membros inferiores. Nós falamos da cintura, as cinturas escapulares, né, que a gente tem a escápula e a clavícula, falamos dos acidentes anatômicos de ambas, né, e falamos dos ossos dos membros do esqueleto apendicular dos membros superiores. Nós falamos dos ossos do braço, né, do osso do braço, que a gente tem 2 húmeros, né, um de cada lado, um do direito e esquerdo. Falamos dos ossos do antebraço, que a gente tem 2 de cada lado, são 4, né, 2 rádios e 2 ulnas, nós falamos deles. Falamos dos ossos do carpo, né, que a gente tem 8 ossículos aqui, né, dos ossos do carpo. A gente tem os escafoide, semilunar, piramidal, episiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. A gente tem 16 ossículos do carpo, 2 de cada, né?
do lado direito e do lado esquerdo. Falamos também dos ossos do metacarpo, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, quarto e quinto ossos metacarpais, né? Falamos também das falanges, falange proximal, média e distal, com exceção do primeiro dedo, que só tem a falange proximal e a falange distal. Começamos a falar do esqueleto apendicular dos membros inferiores, falamos da cintura pélvica, né, explicamos, falamos as particularidades delas, a gente terminou, né, discutimos lá a atividade, faremos a mesma coisa hoje, a gente vai falar um pouco das atividades que vocês fizeram, e a gente vai falar dos ossos dos membros inferiores. A gente tem o fêmur, a gente tem a patela, a tíbia e a fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos, né, e as falanges. Aí a gente encerra o esqueleto, né? Aí a gente já chegando, a gente já vai chegar nos 206 ossos. Lembrando que os ossículos do ouvido interno, nós vamos falar deles só quando nós formos falar os órgãos do sentido. Aí a gente fala como é que funciona o processo da audição, tá? Então, eles são os únicos que a gente não fala agora. E quando nós formos falar do sistema digestório, eu falo para vocês de um ossinho que a gente tem aqui na região do pescoço, né, na região anterior aqui do pescoço, que é chamado de hioide, que ele tem a função de fixar o músculo da língua, tá? Aí a gente fala também dele. Então, são esses ossículos que a gente não vai falar agora, vai falar ao longo das outras, né, matérias. Então, o esqueleto apendicular, ele é unido ao esqueleto axial através da cintura pélvica, né? Nós falamos a respeito disso, inclusive as diferenças entre uma pelve masculina e uma pelve feminina, né? A gente tem diferenças porque a mulher, ela tem particularidades, porque tem o útero, né? Quando essa mulher está com o útero gravidítico, a gente tem o crescimento, né, desse feto, desse bebê dentro desse útero, que vai ocupar um espaço muito maior do que abrigaria dentro de uma pelve masculina. Por isso que tem essas diferenças, né? Aqui a gente tem o osso, né, os ossos do quadril. A gente tem a cintura pélvica formando nesse arcabouço ósseo. Essa cintura pélvica, a gente lá protege os ossos da pelve, né? Então, bexiga, reto, se for mulher, útero, né? As trompas, os ovários. Se for o homem, os órgãos reprodutores internos, bexiga, reto, né? Então, a gente tem o canal deferente, a vesícula seminal, a próstata, a glândula uretral, tudo dentro desse arcabouço ósseo, né? Os ossos da pelve, né, cintura pélvica, ele é vulgarmente chamado de ossos da bacia, né, porque parece uma bacia mesmo, nós vamos olhar, né? Em amplitude, é um osso chato, né? Nós temos a articulação de 3 ossos ali, né, de cada lado, né? A gente tem o ilho, o isquio e a pubis. Então, a gente tem 3 ossos fundidos, né, de cada lado, e a junção deles, a gente tem a formação de uma cavidade articular chamada de acetábulo, por onde, né, a gente vai ter a cabeça do fêmur encaixando nesse acetábulo. A cabeça do fêmur, assim como a cabeça do úmero, ela é esférica. Aí a gente tem essa articulação extremamente móvel, né? A gente tem uma articulação de quase 360 graus também do fêmur, né? Aí que a gente tem, lá pelo úmero, essa articulação do ombro, a gente tem as mobilidades todas, né, dos seus membros superiores. A gente movimenta tanto o tempo inteiro, se nós formos contar, a gente perde a conta ao longo do dia, quantas vezes a gente levanta, abaixa, né, os braços. Mesma coisa são os fêmures, né? Nós só caminhamos da maneira ereta porque o ângulo, né, desse acetábulo nos propicia para isso. Senão nós teríamos que nos apoiar, né, com as mãos, assim como fazem, né, os nossos ancestrais, os primatas. Ancestrais comuns, né? Os primatas em geral. Aí a gente é bípede mesmo, com a coluna ereta. A gente tem, né, além do fêmur encaixado ali, nós temos a fíbula e a tíbia, que redistribuem esse peso do corpo, né, lá nos ossos do tarso. Aí a gente tem um equilíbrio, né,
juntamente com o primeiro dedo, que vai dar esse equilíbrio básico para a gente, né? Então, é uma articulação extremamente, que trabalha muito para a gente, né, assim como o ombro, e a gente tem muitas lesões nessas regiões, né? São regiões chamadas de coxo femoral, que é uma articulação, né, da região do acetábulo, né, acetábulo com fêmur, e a gente tem muita lesão ali, principalmente em pessoas quando vai ficando mais de idade, né? Você pode ter artrose, você pode ter fraturas, né? Você pode ter falta de sangue, né, que chega ali naquela cabeça do fêmur. Você pode ter uma necrose, né? Tem que fazer a substituição por prótese. Então, sem essa articulação do fêmur, a gente não, como acetábulo, a gente não tem a mobilidade, né? Então, a gente tem essa parte amarelinha, que é a parte maior, é o ilho, né? A rosa é o isquio e a azul é a pubis, tá? A gente tem 3 ossos aí. Quando eles se associam, né, e se articulam, a região púbica direita com a região púbica esquerda, ela se encontra e forma uma região articular que tem, né, uma cartilagem ali chamada de sínfise púbica, essa região articular. Essa sínfise púbica é um ponto de fixação entre, né, os ossos da pelve. Ali, quando a mulher entra em trabalho de parto, principalmente na última semana de gestação, geralmente uns 5 dias antes do parto, essa sínfise ela dá uma pequena abertura, né? Parece que a pelve da mulher está sendo quebrada, né? É isso que elas relatam para a gente. Quando, né, quem foi mãe aí, teve parto natural, que esperou as semanas, né, completas, as 38 semanas, sabe que sente uma dor, um desconforto muito grande mesmo. Tem gente que não tem esse desconforto, né? Mas o normal é a mulher sentir um desconforto mesmo, que está abrindo esse arco púbico para passar a cabeça do bebê. Então, ó, para passar aqui, ó, esse daqui, essa cartilagemzinha aqui, com a articulação das pubis, é chamada de sínfise púbica. E aqui nesse slide, essa imagem aqui, a gente mostra as diferenças entre, né, a pelve masculina, que é essa parte superior aqui, ó, com a pelve masculina, que é essa da inferior aqui. A primeira que a gente pode pontuar aqui é as distâncias entre as cristas ilíacas. Essa parte aqui, ó, que vai formar essa como se fosse a borda de uma bacia mesmo, por isso que é chamado de bacia, tá, gente? Porque parece uma borda de uma bacia, é a crista ilíaca, tá? Vocês podem apalpar em vocês que eles vão seguir essa protuberância. De uma ponta a outra da crista ilíaca, a pelve feminina ela tem uma maior amplitude de comprimento, por isso que a mulher tem quadril mais largo do que o quadril masculino, tá? Obviamente que a mulher também tem mais gordura na região do quadril, na região glútea, né? E na região dos flancos, né? É normal da mulher, vocês podem ficar tranquilas. Então a gente tem essas distâncias maiores entre a pelve masculina e feminina. A feminina é bem maior. Outra diferença gritante é o oco pélvico, né? O oco pélvico é essa parte, né, de associações aqui entre os ossos, pegando aqui a região do sacro, que esse aqui é o sacro e o cóccix, a gente tem o oco pélvico da mulher mais, né, arredondado do que o oco pélvico masculino, porque aqui dentro, né, a gente tem útero, a gente tem, se ele tiver gravidítico, a gente tem o crescimento desse, né, feto, desse bebê. Ela tem que ter espaço. Ele vai crescer daqui, depois ele fica, provavelmente, com a cabeça aqui ou aqui, né? Crescendo lateralmente aqui. Depois ele vira para o momento do parto. Aqui a gente tem, ó, outra diferença também, é o arco, né? Ou, desculpa, o ângulo da pubis aqui, o ângulo púbico. O ângulo púbico masculino ele é mais fechado. O feminino é bem mais aberto. Se nós olharmos aqui, ó, o Vzinho que está de cabeça para baixo aí, ó, é bem mais aberto no oco pélvico feminino, né, também, para a passagem da cabeça desse bebê no momento do parto, né. A gente tem aqui os forames obturatórios ou forames obturados, tá? Então, ó, forame obturado são esses dois, né, que parece um olhinho aqui, ó. O forame obturado ou obturatório,
eles têm diferenças também em relação à raça, tá? Pode variar também esse forame obturatório em relação a tamanho, também pode variar bastante. Aqui a gente tem o acetábulo, né? O acetábulo direito e o acetábulo esquerdo, o forame obturado direito, o forame obturado esquerdo. Aqui eu tenho a crista ilíaca, né? Do osso íleo, né? Direito do osso íleo esquerdo. É assim que separa entre direito e esquerdo, tá? E ele tem esse ponto de fixação aqui, ó, entre as pubes. Aqui é o ponto de fixação que é chamado de sínfise púbica. Se vocês observarem, ó, só tem esse ponto de encontro entre eles. Esse osso aqui do meio é o sacro. Aqui é a pubis, tá? Sínfise púbica é a associação entre eles. Essa articulação entre os ossos da pelve e o sacro, ela é importante a gente saber o nome delas também. É a articulação sacro-ilíaca, por causa do osso do ilho aqui, ó. Então, esse é o ilho, né, que a gente mostrou aqui, ó. Ilho. Eu tenho a articulação do sacro com o ilho, a articulação sacro-ilíaca. É importante, gente, porque às vezes o paciente ele tem um acidente automobilístico, um acidente de motocicleta, ou qualquer acidente que for. E se o acidente for um trauma grande, uma energia dissipada grande dos membros inferiores, a gente pode ter uma desarticulação do sacro com o osso ilíaco. Então, a gente tem uma desarticulação sacro-ilíaca. Geralmente, a gente tem muitos vasos sanguíneos que passam aqui. Pode ser veia ou artéria. Quando a gente tem a desarticulação, costuma dessa desarticulação, o sacro sair da posição e voltar para a posição, né? A pessoa pode entrar no hospital com muita dor, mas pode entrar sem nenhuma fratura, andando, né? Com dor, ou entra numa maca ou numa cadeira de rodas, com muito desconforto. Eu já vi paciente, né, ter desarticulação sacroiliaca grave, né, e entrar no hospital andando, né, e sair morto. Por quê? Teve a desarticulação sacroiliaca, teve o rompimento, né, das artérias e das veias. O que vai acontecer é que esse sangue vai ficar pingando dentro aqui desse oco pélvico, porque houve a desarticulação e houve a ruptura desses vasos sanguíneos. Com isso, o paciente está estável, né, ele entra no hospital estável, e ele vai ficando instável porque ele está perdendo sangue internamente, né? Então, o padrão, e às vezes quando vocês estiverem trabalhando dentro do hospital, no pronto-socorro principalmente, o padrão de paciente politraumatizado é o paciente fazer alguns exames específicos para ver se tem algum sangramento interno. Porque bateu, o baço é um órgão que estoura muito fácil e ele acumula muito sangue, né? Então você pode ter um ponto de hemorragia interna e também a articulação sacroiliaca, dependendo do tipo de acidente, tá? Então, o médico geralmente pede radiografia de abdômen total e radiografia de pelve total, para ele analisar se tem alguma mancha, né, anormal de sangue sendo acumulado na região pélvica. Tendo esse derramamento de sangue, esse paciente vai imediatamente para o bloco cirúrgico, sem pensar duas vezes. Ele já sobe direto para o bloco cirúrgico, já é anestesiado, é feita a asepsia desse paciente, né, feito todo o preparo, já entra em processo de cirurgia. O cirurgião ortopédico, o cirurgião vascular, dependendo, né, se tiver algum outro comprometimento, outro tipo de cirurgião. O cirurgião vascular vai primeiro conter todas as hemorragias, depois que conteve todas as hemorragias, o cirurgião ortopédico, né, ortopedista, vai colocar tipo uma gaiolona aqui, não sei se vocês já viram, para prender esses ossos da pelve, né, e alinhar eles, para esse paciente ter uma condição de vida depois de caminhada, né, de prolongamento da sua vida e continuidade dela normal, sem maiores problemas, tá? Já peguei alguns casos desses implantões em pronto-socorro. Então, é muito importante até para a gente, né? Se tiver algum conhecido, algum parente que sofra acidente e não se testa esses exames, que é um protocolo, a gente cobrar. Olha, eu acho que o senhor deveria analisar isso de um jeito ou de outro. É lógico que tem outras manobras, tá, gente? O visual, às vezes o paciente está com o abdômen, né, globoso, está com o abdômen
diferente, inchado, aumentando gradativamente, chega no hospital, ele tinha um abdômen reto, e esse abdômen começa a ficar expandido, também é sinal de algum caso, pode ser algum, né, problema de rompimento, né, dos seus intestinos, ou também pode ser de hemorragias internas. Aí tem que correr rápido e tentar resolver antes que esse paciente venha a óbito, né? Então, é importante a gente ficar de olho nisso também. Então, aqui a gente falou da cintura, né? Cintura pélvica e as diferenças entre a masculina e a feminina, tá? Tem essas diferenças mesmo. E é gritante quando a gente pega uma cintura pélvica masculina e uma feminina e coloca na mesa, né? De ossos mesmo, né? De seres humanos, vocês vão ver a diferença. Dá para ver esse ângulo público, né? Dá para ver o oco pélvico é diferente mesmo. Então, gente, ó, o que une esse esqueleto axial, né, ao apendicular dos membros inferiores é a cintura pélvica que a gente acabou de falar agora. E a gente tem os ossos, né, dos membros inferiores. O primeiro é o fêmur, né? A gente tem aqui uma vista anterior e uma vista posterior desse fêmur, né? A gente tem a cabeça do fêmur, tá? Esse fêmur é direito ou esquerdo? Esse fêmur é direito ou esquerdo? Direito. Direito, exatamente. Ó, cabeça do fêmur, né? Vai estar encaixado no acetábulo. Aqui uma vista anterior, vista posterior. Então, ó, cabeça do fêmur, ó, cabeça do fêmur, colo do fêmur, tá? Lembra que no úmero a gente tinha tubérculo maior e tubérculo menor? Aqui a gente tem trocânter maior, que é esse daqui, ó, trocânter menor, ó, trocânter menor, que uma vista anterior tiver menos. Mas numa vista posterior, ó, trocânter maior, trocânter menor. A gente tem os côndilos, tá vendo? Essa parte aqui é côndilo, tá vendo? Ó, superfície óssea arredondada que tem grande articulação é côndilo, ó. Côndilo, côndilo. Como que a gente separa se é côndilo medial ou côndilo lateral? Ó, aqui eu tenho a cabeça, né? Então, se esse é o direito, ó, a cabeça está encostada no corpo, ó. Tá vendo? Ó, se é o direito, a cabeça está encostada no corpo. Ó. Então, virando ele, né? Ó, cabeça do fêmur. Ó. Eu tenho, ó, cabeça, côndilo medial, côndilo lateral. Então, o côndilo medial estaria aqui, né? Que é esse daqui. Côndilo lateral, ó, côndilo. Aqui em cima, ó, eu tenho epicôndilo, ó. Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tá? E tem aqui, ó, a face articular para a patela, tá vendo? Face articular patelar. Então, ó, fêmur, cabeça, colo, trocânter maior e menor, né? Côndilo lateral, côndilo medial, né? E epicôndilo medial, epicôndilo lateral. E a face patelar, para a articulação da patela aqui no fêmur, na parte distal. Então, eu tenho, ó, região proximal, região distal, né? Aqui é a região medial do fêmur. A gente tem, né, as epífises, então epífise proximal, epífise distal, e aqui a região medial é a diáfise desse osso. É um osso longo, o osso mais resistente do corpo humano é o fêmur, tá? Igual eu falei para vocês, se a pessoa não tem nenhuma patologia, se não tem osteoporose, não tem nada, para quebrar esse fêmur, o impacto, a porrada tem que ser muito grande. Então, o acidente tem que ser, a energia que vai ser dissipada tem que ser muito grande. Então, se um cara está andando na JK a 80 km por hora, e ele bate, né, num caminhão parado, o impacto é muito grande. Se ele pesa 80 quilos, o impacto sobre o seu fêmur a 80 km por hora passa dos 300 quilos, né? Aí você tem 300 quilos forçando esse fêmur a uma velocidade de 80 km por hora.
aí você tem um impacto muito grande, infelizmente. Se for a energia dissipada sobre o osso, não tem jeito, ele vai quebrar, né? Porque a energia é maior do que ele suporta, né? Aí a gente tem vários tipos de fraturas. O fêmur, como é um osso muito duro, né? Se nós tivermos fratura aqui, né, da região medial dele, da diáfise dele, a gente pode ter pontas ósseas muito afiadas, né? Aí a gente geralmente tem fratura exposta de fêmur. Na grande maioria desse paciente politraumatizado que sofreu um acidente automobilístico ou de motocicleta a alta velocidade, a gente tem uma fratura exposta. Também, chegou no pronto-socorro, analisa, já leva imediatamente para o bloco cirúrgico para fazer. Se esse hospital, né, tem o material, geralmente o hospital do SUS nem sempre tem os materiais, porque tem um movimento muito grande. Então, o que vai ser feito? Alinhamento de fratura, né? O certo seria já corrigir essa fratura. Mas se não tiver material disponível, ele vai ser feita a asepsia da fratura, limpar, lavar tudo com soro. Depois que lavou, né, faz o fechamento para evitar algum tipo de infecção secundária. Se não, tem o material todo, já coloca, né, se precisar de uma órtese, né, uma prótese naquela região, já coloca alguma placa de titânio para segurar esse osso, né, e pelo menos 2 meses de internação para um paciente com esse tipo de politrauma. Então, gera um ônus ao Estado, né, muito grande, desonera muito o Estado, né, por isso que eu às vezes até falo que a gente tem que repensar um pouco, né, as leis de trânsito no Brasil, porque cada vez mais gera gastos, né, que são gastos extremamente evitáveis se a população tivesse um pouco de consciência, né. Você está falando, gente, se vocês forem no pronto-socorro, principalmente no pronto-socorro, onde atende politraumatizado, e é referência de cirurgia ortopédica, vocês vão ver o que eu estou falando, né? Leitos e mais leitos, às vezes o paciente tem que ficar até no corredor, né, esperando cirurgia, às vezes se reabilitando dentro de um corredor de um hospital, porque não tem leito disponível, tanta gente que está internada, né? São comuns as fraturas aqui, ó, chamada de fratura intertrocantérica, na região dos trocânteres. Como aqui, né, a gente tem 2 pontas, ó, pode quebrar aqui, ó, e a gente tem uma fratura entre os trocânteres, maior e menor. Também é muito comum fratura de colo de fêmur, né, e da região da diáfise femoral. Pessoas idosas, né, principalmente mulheres, em idade de menopausa, é mais propício nós termos fraturas de colo de fêmur. Então, aquela idosa que cai no banheiro, gente, é batata, é fratura de colo ou fratura de região intertroncantérica. Porque essa região, lembra que eu falei para vocês? As epífises aqui, ó, tanto a epífise proximal quanto a epífise distal, aqui a gente tem osso, né, esponjoso. No meio, osso compacto. O osso esponjoso já é esponjoso. Se tem uma osteoporose, ele fica mais esponjoso ainda. Então, aqui a gente tem a parte externa, que é a parte cortical, né, que é de osso compacto, e a parte interna toda é de tecido ósseo esponjoso, né? Aqui a gente tem a produção de sangue, ó, e aqui no meio a gente tem o armazenamento de gordura, de lipídio, né? Por isso que é importante a atividade física, né, o resto da vida, porque assim como os músculos, os ossos também, quanto mais você tem atividade física, mais mineralizados eles ficam, mais resistentes eles ficam, tá? Então, tem idosos aí de 80 anos que têm fêmures, né? Se você pegar uma radiografia ou fazer uma densitometria óssea de pessoas aí com 30, 40 anos, né? Em relação à densidade óssea. A tendência é perder, né, essa densidade óssea. A atividade física ajuda muito. Então, a atividade física é uma caminhada, né? Às vezes, uma academia, pode ser até de baixo impacto, vai facilitar e ajudar nesse processo, né, por envelhecer bem, né, que a gente tem que buscar sempre. Aqui eu tenho a patela, ó. A patela se articula aqui diretamente nessa face articular patelar. Aqui eu tenho a articulação que vai formar a articulação do joelho, né, da região posterior do fêmur, né. A gente tem aqui a fossa poplítea, vocês podem ouvir muito isso, né, na vida de trabalho de vocês, fossa poplítea, região poplítea, a região posterior aqui essa covinha aqui do fêmur, né, que vai formar a articulação do joelho.
Aqui eu tenho a patela, né? A patela foi chamada há muito tempo de rótula, tá? Não usa mais, é patela. A gente tem a face anterior, né? Que é a vista anterior, você visualiza ela, é desse jeito mesmo aqui. E tem a face posterior, que é a vista articular, é a face articular. Essa face aqui, ó, vai se encostar aqui, ó, no fêmur, e vai deslizar. Então, quando a gente movimenta o nosso joelho, a patela começa a dançar, ela se desliza sobre o fêmur, né? Protegendo, assim, essa articulação. Então, a função dela, além de dar uma estrutura óssea, né, um ponto de fixação livre, né, que tem movimento, ela ajuda na proteção dessa articulação. Então, aqui eu tenho a patela. A patela, ela tem uma base, né, que é a parte superior dela, tá? E aqui é o ápice da patela, ó. Base, ápice patelar. Aqui as faces, né? Aqui a face articular e aqui a face lateral e a face medial dessa patela. Então, ó, fêmur, patela, e agora o osso da perna. Na perna a gente tem dois ossos, a tíbia, que é esse aqui, e a fíbula. A tíbia é o osso maior, né, mais grosso. A fíbula é o osso fininho. A fíbula já foi chamada de perônio, não chama-se mais, é fíbula. Então, é tíbia e fíbula, tá? Tíbia é um nome bonito para vocês colocarem no filho. Quem não tem filho, filha, né? Tíbia. Eu já atendi uma tíbia uma vez. Nome bonito mesmo, tíbia, né? A gente tem os côndilos, né, da tíbia, e a gente tem uma protuberância óssea. Se vocês observarem, gente, tem uma analogia grande, pontos de comparação entre os ossos do membro inferior com os ossos dos membros superiores, né? Lembra que o rádio e a una tinha o processo estiloide do rádio, o processo estiloide da una? A tíbia também tem um prolongamento ósseo aqui, ó, né? Não é chamado de processo estiloide, mas na tíbia é chamado de maléolo, tá? Essa voltinha aqui da parte distal, da epífice distal da tíbia, é chamada de maléolo. A tíbia, gente, ela fica na região medial da nossa perna, tá? Então, em pé, né, a sua tíbia é o osso que fica na parte interna da perna, tá? Então, esse maléolo é o maléolo medial, tá? Porque a tíbia é um osso que fica na região medial da sua perna, mais próximo, teoricamente, do corpo. Você tem aqui os côndilos, né? Tanto aqui em cima o côndilo medial, aqui o côndilo lateral, ó, tá vendo? Virando, ó, côndilo medial, côndilo lateral, e aqui, ó, essa protuberância maior aqui é a tuberosidade da tíbia, ó, tuberosidade da tíbia. Vista anterior, vista posterior, e esse do meio, uma vista lateral. Maléolo lateral, né? Região proximal, região distal, né? Epífice proximal, epífice distal e diáfise da tíbia. Aqui eu tenho o maléolo medial, tuberosidade da tíbia, côndilo, né, lateral, côndilo medial. Côndilo medial, côndilo lateral, tá vendo? Da tíbia é só isso, só esses 4 acidentes anatômicos. Tíbia é um osso da região da região da perna, tá? É o maior osso da perna, a gente tem 2, a tíbia e a fíbula. A fíbula é esse osso aqui, ó, tá vendo? Esse é a fíbula. Tem 2, tem a fíbula direita e a fíbula esquerda. Tem duas tíbias, tíbia direita, tíbia esquerda. A tíbia, né, que é esse daqui, fica na região medial da sua perna. Fíbula, região lateral da sua perna. Aquele lutador de MMA, o Anderson Silva, numa das suas lutas, né, ele teve uma fratura de fíbula, né, e você viu a perna dele quebrando, quem estava próximo sentindo, né, o osso quebrando. Como ele é um lutador, ele é um esportista,
eles fizeram uma cirurgia na fíbula. Se fosse, né, se essa fratura não provocasse, né, nenhum problema agudo ao paciente, eles nem mexeriam. Fratura de fíbula, só faziam colocariam uma tala, um gesso na perna e não fariam uma cirurgia. A fíbula, ela ajuda no equilíbrio do corpo, tá? Para um lutador, para um jogador de futebol, ela vai auxiliar muito, ele vai ficar mais veloz, né? Com um equilíbrio bom. Uma pessoa comum, né? Se não tem nenhum dano, nenhum risco, não vai operar ele, né? Desnecessariamente não. Vai colocar lá uma tala e vai ossificar do jeito, né, que máximo que ele puder alinhar. É muito comum de ter fratura de fíbula em jogo, né, de futebol, porque o futebol a gente tem um contato muito grande, né? Em Paulo? Pode falar. Você fala assim que o idoso quebra a toa, então eu tenho meus ossos muito fortes, porque eu tenho caído, viu? Não cai, não é brincadeira. Eu tô meio tanto da escada aqui que eu fiquei pretinho aqui do lado, assim, ficou pretinho. Caí de cima da escada e fui rodando bem abaixo. Da dos fêmures, né? Mas pode ser que você tenha uma densidade óssea boa, tá ótimo. Porque tem caído, viu? Cuidado então tem que ver porque você tá caindo, você tem que ver se você não pode ser uma labirintite, né? Se você muito. Não, eu escorreguei naquela escada, ele estava molhado, eu nunca em cima. Aí eu não vi chover à noite, não. E eu disse percebida de manhã cedo, postei na mão, celular, tudo na mão. E pisei na parte preta da beiradinha da escada, escorrega muito, né? E eu fui de cheio para baixo, eu fui bate aqui, bate até lá embaixo. Tem que tomar muito cuidado, viu, Nádia? Assim, eu falava com pretinho, não quebrei, não. Hematoma, né? Mas assim, é lógico, né? Idosos que têm osteoporose, né? Principalmente mulheres. A gente, eu estou falando para vocês, quando vocês forem trabalhar mesmo no pronto-socorro, o que mais vocês vão receber, se forem pessoas idosas, às vezes eles já chegam, né, o bombeiro às vezes faz esse resgate, e para auxiliar no transporte, ele pega um lençol e amarra a região pélvica do idoso, né? Faz uma amarração ali para não movimentar, coloca na prancha para não movimentar muito, porque quando tem fratura, principalmente cabeça de fêmur, né, é muito interessante, quando você vê, a pessoa que não tem fratura de cabeça de fêmur, quando há fratura, as musculaturas, elas relaxam, porque você perde o ponto de fixação. Então, é muito comum a pessoa estar com a perna alinhada, né, e quando tem a fratura, ela está com a perna totalmente virada, porque a musculatura que orienta e segura toda a articulação e todo o movimento da perna perde essa função, porque a fratura perdeu o ponto de fixação. Aí você tem um relaxamento total, né, dessa perna e o paciente chega com essa perna toda virada, assim, é batata. É fratura de cabeça de fêmur, né. Então, a fíbula é um osso da perna. A gente tem, a cabeça, né, da fíbula, essa pontinha aqui é chamada de ápice da cabeça, tá vendo? Como se fosse uma anteninha dela. Então, cabeça, ápice da cabeça da fíbula, e aqui embaixo, essa pontinha aqui, é o maléolo lateral, tá? Aqui eu tenho uma vista, né, anterior, e aqui uma vista posterior da fíbula. A fíbula, como é uma vista medial, ela é um osso lateral, né? Esse maléolo é um maléolo lateral. É esse que se você apalpar aí, na sua região do tornozelo, né? Se for na região lateral, na região de fora, você vai sentir uma protuberância óssea. Essa protuberância óssea, na região do seu tornozelo, é o maléolo lateral. Esse maléolo lateral, tanto o maléolo lateral quanto o maléolo medial, é os que mais fraturam em jogos de futebol. Então, quem for fazer um plantão de final de semana, por volta de meio-dia, domingo ou sábado à tarde, no hospital de pronto-socorro, vai atender muito paciente com fratura de maléolo. É aquele que dá carrinho, né, no jogo de várzea, ou nesses jogos que as pessoas, geralmente que as pessoas têm de fazer de final de semana, né? E você tem muita fratura mesmo. Essa fratura, tanto no maléolo medial quanto no maléolo lateral,
tem que ser feita cirurgia, tá? Não vai adiantar colocar uma tala ou um gesso, tem que fazer cirurgia para colocar um pino ali, né? Às vezes uma haste de titânio e colocar uns parafusos para prender novamente esse osso. Porque eles vão formar a articulação, os que seguram a articulação do tornozelo, tá? Então, é importante fazer a cirurgia, não deixar de fazer a cirurgia, porque pode ficar com perda de movimento articular, isso é importante, né? Se nós tivermos perda de movimento, você não vai ter uma qualidade de vida adequada, e esses ossos se articulam com os ossos do tarso, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tanto o maléolo medial quanto o maléolo lateral, se tiver fratura em pessoas, né, adultas, tem que se fazer cirurgia. Quando é criança, né, está em processo de ossificação óssea, um gesso pode resolver muito problema, ou resolve o problema. Agora, adulto, adolescente, né, acima de 15 anos, não. Tem que fazer cirurgia mesmo, tá? Então, é muito comum cirurgias na região do tornozelo. Aqui eu tenho os ossos do tarso, ó. Aqui eu tenho o pé inteiro, né? Esse daqui, ó, esses ossículos aqui são os ossos do tarso. A gente tem 3 na fileira proximal e 4 na fileira distal. A gente tem 7 ossos. No osso do carpo, a gente tem 8. No tarso, 7. Carpo, né, região do punho. Tarso, região do tornozelo e pé, tá? Então, são os ossos do tarso. Então, a gente tem aqui, ó, na fileira proximal, tá vendo esse daqui grandão, ó, que aparece aqui na região, né, superior, ele aparece mais ou menos, aqui na região lateral ele aparece bastante, ó, esse é o calcâneo, tá? Então, esse é o calcâneo. Esse daqui na região superior é o talos, tá vendo, ó? Então, calcâneo, talos, ó, esse aqui é o talos, e esse daqui é o navicular, ó, calcâneo, talos, navicular, tá? Calcâneo, talos, navicular. Esse calcâneo aqui, ó, ele pode crescer uma espícula óssea aqui, ó, que pode formar o esporão, que as pessoas tanto falam, tá com esporão no calcâneo, né? Por conta, né, de uma pisada errada a vida toda, de um peso exacerbado sobre o seu calcâneo, a força que é exercida ao longo do tempo molda esse osso de forma errada. Aí você tem um crescimento anormal de uma espícula, uma ponta óssea. Essa ponta óssea não era para estar aqui, né? Aí ele começa a machucar o músculo que protege, né, que articula aqui, que se fixa nesses ossos da região, né, da planta dos pés, e também com o tecido adjacente aqui. Aí está infecção e dor insuportável, né? Em alguns casos tem que fazer a cirurgia para lixar esse osso, mas que não resolve, que ela vai voltar novamente, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que usa, o calçado, né? Mulheres que usam muito essas rasteirinhas, que não tem amortecimento nenhum de impacto, é mais suscetível a ter o desenvolvimento dessas espículas, porque você não tem o amortecimento, né? Além disso, ela atrapalha ainda a pisada. Aí você tem o crescimento dessa espícula. Então, ó, fileira proximal, a gente tem o calcâneo, o talos e o navicular. O talo, gente, esse osso aqui, ó, ele segura todo o peso do corpo. Todo o peso do corpo, com a articulação da tíbia e da fíbula, mais da tíbia, né, da região articular da tíbia, esse osso segura todo o peso do seu corpo. Juntamente com o calcâneo, que amortece todo o peso, né? E esse peso é redistribuído pelos pés aqui. Então, a gente tem calcâneo, talos e navicular. Na segunda fileira, ó, nós temos 4 ossículos. Os cuneiformes, né? Então, você tem cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide. Então, ó, os cuneiformes são 3. Medial, porque é medial ao seu corpo, né? Tá na parte interna. Esse aqui é o primeiro dedo, ó. O primeiro dedo está na parte interna, na parte medial do seu corpo. Intermédio, lateral e cuboide. Então, eu tenho, ó, calcâneo, talos, navicular,
cuneiforme medial, intermédio, lateral e cuboide, tá? São 7 ossos. E aqui eu tenho os ossos do metatarso, também bem parecido com os ossos da palma da mão aqui, ó. Isso aqui é da região plantar dos seus pés. É dividido em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso metatarsal ou metatarsiano. E aqui você tem os ossos, né, das falanges. Falange, né, proximal, falange medial e falange distal. Com exceção do primeiro dedo, né, o hálux, né, que é chamado, que você tem só a falange distal e a falange proximal e a falange distal, não tem a falange média, tá? Lembrando que aqui também tem os ossículos sesamoides, né, do primeiro dedo do hálux. O primeiro dedo do pé é chamado de hálux também. Ele dá esse equilíbrio, né, pra gente. Sem o primeiro dedo, você não tem o equilíbrio, porque, reparem para vocês verem, imagina você caminhando numa areia, né, numa praia. O primeiro que força na areia é o primeiro dedo, né, é o hálux, porque ele dá o equilíbrio, ele segura todo o seu corpo para você não tombar. Então, quando a pessoa perde esse primeiro dedo, por algum motivo, pode ter perda de equilíbrio, e é comum e é normal, tá? Falando nisso, a gente acabou de fechar os 206 ossos, com exceção dos ossículos do ouvido, a gente tem 3, né? E o ossículo aqui da região da cervical, que é o ióide, tá? A gente vai falar deles quando for falar do ióide, a gente fala do sistema digestório, e os ossículos do ouvido a gente fala no sistema sensorial, tá? Isso lá no final do período. Com isso a gente fechou os 206. Nós vamos começar uma revisão, né? Lá do início, então é importante para quem não esteve nas primeiras aulas, né? Acompanhar as próximas aulas, vamos revisar tudo, né? A gente vai acrescentando coisas diferentes que a gente não falou, às vezes não deu tempo, ou não surgiu questionamentos, tá? Isso já é a revisão para a prova. A prova vai cair só sistema esquelético. A gente faz uma revisão de tudo, né? E até chegar à prova, eu vou conferir para vocês ainda a data, a gente vai falando do sistema esquelético, tá? Então, a prova vai cair a introdução, anatomia e sistema esquelético, só, tá? Não é muita coisa. E depois tem sistemas articulares, né? Todas as articulações, como é que funciona, e o sistema muscular. Aí a gente encerra o sistema locomotor. Eu acredito que nessa primeira etapa a gente encerra tudo isso, se Deus quiser. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aqui nos membros inferiores? Tem alguém aí? Não. Tá de boa? Tá tranquilo. Professor, Tá bom demais. a prova era dia 9. 9 de setembro? Isso. Isso, né? Então, gente, ó, se é dia 9, a gente tem ainda a aula semana que vem, né? No dia 2 e no dia 4, fazendo revisão, né? A prova é numa quarta-feira pós-feriado, tá? Então, vocês vão ter, além do dia 2 e do dia 4, um feriado para estudar para a prova. A prova vai ser no dia 9, uma quarta-feira. Então, vocês vão ter só a prova de anatomia nessa data, tá bom? E a prova está tranquila, eu já até entreguei para a instituição para correção. Tá de boa, tá? Lembrando, não façam cópia da internet, se bem que não tem como fazer cópia, não. É o que eu falei na sala de aula, eu não coloco nada além do que eu falei na sala de aula. Vai estar de um jeito, obviamente, né, específico para uma prova que vocês vão fazer à distância, né? Mais interpretação, leitura, ler mesmo a questão mais de uma vez. São só 10 questões, então vocês têm um prazo bom para fazer isso. Então, é ter atenção, discernimento e fazer com calma, tá? Não deixar para a última hora. Tem gente que deixa a prova para fazer em 10 minutos, né? Nos períodos passados, outras turmas, a gente teve esse problema, que os alunos estavam chegando muito tarde para fazer a prova, além disso, queria fazer uma prova em 10 minutos, uma prova extensa, né? Então, assim, aí eu só posso chegar às 19 horas, beleza? A prova vai estar disponível desde as 18h30, tá bom? Mas se chegar às 19, você vai fazer do mesmo jeito.
só vai ter 30 minutos a menos. Então, se programe para a prova, se programe mesmo, vocês vão ter um prazo para fazer isso, né? Então, tenta se programar e conversar com quem puder conversar, falou, tem uma prova hoje, uma prova importante, né? Para tentar estar disponível às 18h30, tá? Eu acompanho vocês na prova, eu não ajudo na hora da prova, né? Mas eu acompanho vocês o tempo inteiro, eu vou estar aqui junto com vocês na hora da prova. Pode ter algum problema, principalmente na hora de enviar, né? É aquele processo que eu ensinei para vocês na aula passada, né? De enviar as atividades, é importante clicar no enviar, né? Tudo que vocês escreverem vai ficando salvo ali. Agora, se você não escrever, não colocar no enviar, ela não chega para mim. Se vocês fecharem e não salvar nada, você perde tudo que você tinha escrito. Então, é importante também ir salvando. Tem um botão de salvar lá. Tá joia? Ô, Paulo. Oi. Não estou muito salvar, não. Eu queria, assim, se eu pudesse, eu estou com dificuldade em identificar os acidentes anatômicos. Tá. Você poderia revisar isso para mim, por favor? Então, como a gente vai começar esse... Você assistiu as primeiras aulas? Sim. Então, quando a gente vai voltar, a gente vai falar, acidente anatômico são todas essas protuberâncias ósseas, né? Que tem algumas importâncias para a gente, né? Que precisa, porque às vezes ela serve para apoiar algum nervo, para passar um vaso sanguíneo, para fixar músculo nesses ossos. Os nossos músculos, eles são fixados nos ossos. Como o osso é uma estrutura dura, rígida, ela precisa de algumas estruturas já prontas para prender esses ossos, né? Ou às vezes ajudar numa articulação. É como se fosse, você tem lá uma bancada e colocasse aqueles ganchos para pendurar alguma coisa, sei lá, sua cozinha. Você colocou vários ganchos para pendurar suas panelas. Esses ganchos que você está colocando para pendurar suas panelas é como se fosse esses acidentes anatômicos dos ossos. Eles foram moldados, eles são chamados de acidentes anatômicos, eles foram moldados ao longo da evolução humana para serem úteis aos homens mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos citar um osso. O fêmur, que a gente acabou de falar dele, né? A cabeça do fêmur é um acidente anatômico, né? Ela foi, ao longo do tempo, moldada para ser esférica, porque o homem é bípede, para ele ter uma movimentação rápida, lógica, né? Com as passadas largas, diferente dos outros animais. O colo do fêmur é um acidente anatômico, os trocânteres, os côndilos, né, os epicôndilos. É isso. Igual eu falei para vocês também, a gente tem muitos acidentes anatômicos no osso. Eu estou colocando aqui os principais que a gente precisa saber. Não estou colocando todos, tá? E não são todos os ossos também que têm esses acidentes anatômicos, tá bom? Antes da gente passar para a revisão, eu respondi sua pergunta, Lucimar. Deu para dar uma clareada? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. É como se eu estivesse descrevendo o osso. É como se eu estivesse descrevendo. Isso, exatamente. Ah, tá, ok, obrigada. Não, nada, mas a gente vai falar mais deles e quais são os mais principais. E eu também vou colocar para vocês, eu acredito que já na segunda-feira, o que vai cair na prova, bem esmiuçado, e vou ver se eu coloco cada osso com cada acidente anatômico específico, tá? Então, o fêmur, esses acidentes anatômicos, a tíbia, esses acidentes, para vocês estudarem só os acidentes específicos. E estudem, gente, pelas apostilas que eu coloquei, né? Tem outros livros, outros atlas para vocês estudarem, mas às vezes vocês não peguem muitos detalhes que eu não falei, porque às vezes, né, eu não vou cobrar de vocês. O que eu falei na sala eu vou cobrar, tá bom? Para vocês não precisarem perder tanto tempo estudando coisas que a gente não vai usar, tá bom? Isso que a gente está falando que vocês vão usar na atividade laborativa de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, tá? Então, a gente já vai voltar daqui a pouco para a aula, né, para a revisão, para a gente começar. Eu só vou falar da atividade rapidinho aqui, da aula passada. Ó, primeira pergunta aqui da aula passada. Vamos lá. Quem não fez ainda está aberto. Façam, porque eu vou fechar ele, viu? Ó,
Cite os ossos que fazem parte da cintura escapular. Cite também os acidentes anatômicos importantes deles, né? Está dando para vocês verem, né? Então, ó, ossos que fazem parte da cintura escapular. Escápula e clavícula. Então, escápula direita, escápula esquerda, clavícula esquerda. Cite também os acidentes anatômicos importantes de cada um. Isso aí é a fórmula das provas? Não, isso aqui é a atividade da aula passada, da quarta-feira. Tá bom? Então, ó, escápula, a gente tem, clavícula, a face articular, né? Para o externo e a face articular, ó. Deixa eu abrir a aula que a gente mostra também, que fica até fácil para vocês. Ó. Eu leio a pergunta aqui para vocês e a gente vai falando dela. Quem não fez ainda, aproveita para fazer, viu, gente? Ó, essa é a clavícula. Ela tem a extremidade articular, né? Com o externo e com o acrômio. O acrômio, né? Lembra que eu falei para vocês? É essa parte aqui da escápula. Ó. Eu perguntei, fale dos ossos que fazem parte da cintura escapular. Clavícula e escápula. Clavícula direita e esquerda, escápula direita e esquerda. Porque a gente tem duas, né? Uma de cada lado. Aí a gente tem a face articular para o acrômio, que é essa partezinha aqui, e a face articular para o externo, da clavícula. E agora a escápula. Ó, a escápula. A gente tem a espinha da escápula, essa daqui, né? O acrômio, o processo coracoide, né? A glenoide, a cavidade glenoide. Esses 4 são os que eu vou cobrar só, tá? Espinha da escápula, acrômio, processo coracoide e a cavidade glenoide para articulação do úmero. Ó, acrômio, processo coracoide e cavidade glenoide. Então é isso. Clavícula, escápula. Clavícula, extremidade, né? External e acromial. As faces articulares, external e acromial. Escápula, espinha, acrômio, processo coracoide e cavidade glenoide. Quem não fez ainda, dá para responder a primeira questão da atividade de quarta-feira. A segunda que eu pedi para vocês, ó, cite os ossos que fazem parte dos membros superiores. Cite também os acidentes anatômicos importantes deles. Dos membros superiores, ó, a gente tem ossos, úmero, rádio, una, né? Os ossos do carpo, metacarpos e falanges. É importante a gente falar dos acidentes anatômicos. Aí você coloca úmero, acidentes anatômicos do úmero, cabeça, colo, tubérculo maior, tubérculo menor, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, né? Fossa do olécrano, fossa, né, coranoide, tróclea, capítulo, né, e a fossa radial. Eu vou cobrar de vocês, ó, cabeça do úmero, colo anatômico, os tubérculos, maior e menor, os epicôndilos, a tróclea e capítulo, fossa do olécrano e fossa coranoide. Esse úmero é o que mais tem acidente anatômico importante, que é um dos pontos que mais tem, além de ter muitas fraturas nesse osso, a gente tem muitas lesões referentes, por exemplo, aquela pessoa que malha muito a região dos membros superiores, podem ter lesões em pontos específicos que algum desses músculos ou osso se articula nessas regiões, tá? Osso, né, o rádio, que é o osso do antebraço, a gente tem cabeça do rádio, que é importante, a tuberosidade, o processo estiloide dele, tá? Para mim tá ótimo esses acidentes anatômicos. Então, cabeça, né, do rádio, tuberosidade, essa parte aqui, e o processo estiloide do rádio. Aqui tem a face articular, né, que é importante nós sabermos também. Mas, ó, cabeça, a tuberosidade e o processo estiloide do rádio é importantíssimo. Una, a gente tem o olécrano, né, processo coranoide, a gente tem a incisura troclear.
eu tenho a cabeça da una e o processo, né, estiloide da una. Então, eu tenho o processo estiloide do rádio e o processo estiloide da una. Ossos do carpo. Os ossos do carpo não têm acidente anatômico, só tem nome, né? Primeira fileira, que a gente tem que falar. Escapo do primeiro do dedão para o dedinho. Escafóide, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda fileira, a fileira distal, trapézio, trapezoide, epitápio e amato. Ossos do metacarpo, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto osso metacarpiano. Falanges, né? Falange proximal, medial e distal, com exceção do primeiro dedo, que só tem a falange proximal e distal. E os ossículos, né, sesamoides, os ossos sesamoides aqui do primeiro dedo, tá? Vamos supor que fosse uma prova prática, né, e que eu identificasse, pedisse para vocês identificarem esse ossículo aqui, né? Que osso é esse? Onde está o pontinho vermelho, ó. Bom? Alguém? Ninguém sabe? Pode continuar. Esse aqui, ó. Que falange é essa? Falange proximal. Falange. Isso não. Aí que tá. Como a gente tem várias falanges proximal, ó, é a falange proximal do terceiro dedo. Tá? Aí, dependendo, identificar de qual mão. Falange proximal do terceiro dedo da mão direita. Tá? Para identificar qual que é. Porque senão, por exemplo, se for uma cirurgia, se não identificar qual falange, qual que o cara vai fazer a cirurgia? Onde é a fratura? Aí a falange distal, falange proximal, né? Falange medial. Mas de qual? Né? A gente tem que fazer essa identificação também das falanges. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Aqui nós temos as falanges dele, ó. Falange, né? Proximal, falange medial, vocês podem também encontrar como falange média, não está errado. Falange distal, essa do terceiro, essa do segundo, né? Essa é a falange distal, proximal do primeiro dedo. Se eu colocar assim, ó, na prova, um aluno de técnico de enfermagem que adora anatomia, que são vocês, né? Vocês adoram anatomia, fez algumas considerações em relação aos ossos do carpo. Ele disse que, os ossos da mão, vamos dizer assim, né? Ele disse que o primeiro dedo, nós temos a falange proximal, média e distal. No quinto dedo, só tem a falange proximal e distal. Ele está errado ou correto? Errado. Errado. Já está na cara, o primeiro dedo só tem falange proximal e distal, tá? Então, a prova vai ser mais ou menos assim, tá, gente? Ou eu posso dar, por exemplo, um acidente. Eu adoro colocar esses acidentes que acontecem, sei lá, no mês aqui. Aconteceu um acidente na região, né? Vou lá no G1 ou no GA do Rio Doce, pego o acidente, transcrevo na prova. Então, imagina, teve um acidente na Venda JK. Um indivíduo, né, 2 horas da manhã, alcoolizado, em alta velocidade, atravessa o canteiro, bate no poste, né? Ele estava numa moto e tal. Ele caiu, né? Estava sem capacete. E ele bateu com a cabeça no meio-fio, né? E teve múltiplas fraturas no corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU e foi levado para um hospital de pronto-socorro. Chegando no hospital, um estudante, né? Estagiário de técnico de enfermagem, fez alguns comentários do acidentado com um colega. E começou falando, ó, eu acho que ele fraturou um osso da região do crânio, que se articula com o osso occipital, que ele tem o processo da mastoide, o meato acústico externo e o processo estiloide. Que osso é esse? Vamos ver se Temporal. Temporal, né? Aí fraturou o osso da face que serve de suporte para o septo nasal. Que osso é esse? Frontal. O vômer, né? Isso, o septo nasal é o vômer. Ele fraturou a primeira vértebra, né, que se articula com o côndilo occipital. Que vértebra é essa? Alguém sabe?
Atlas, né? Ah, ele fraturou um osso, né? O osso mais resistente do corpo, né? Que tem o trocânter maior e o trocânter menor. Que osso é esse? Fêmur. Ele fraturou um osso que, nós acabamos de falar, um osso do tarso que suporta todo o peso do corpo. Como é que é o nome dele? Alguém sabe? Talos. Então, 2 características para vocês identificarem o osso. Por isso que é importante a gente saber alguns acidentes anatômicos, tá? Então, a prova é nesse caminho, tá, gente? Eu dou o acidente, ou eu coloco algum comentário e vocês fazem. Então, assim, eu acho muito difícil vocês copiarem da internet, porque não vai achar, né? Mas tem questões abertas, tá? Para vocês. Sei lá, cite as costelas verdadeiras, cite as costelas flutuantes, cite as costelas falsas, pode ser, né? Por que as costelas são classificadas como verdadeiras, falsas e flutuantes, para vocês explicarem? Cite as regiões da coluna e as particularidades de cada região. Aí tem como vocês pesquisarem e achar, beleza? Não é difícil, vocês vão ver que a prova não é difícil. E quando a gente corrige ainda com vocês vão ver que não é difícil. Só que vocês têm que ler, reler, não fazer com calma mesmo, que é tranquilo, todo mundo vai tirar 25, tá? Se tirar 25 e fosse uma aula presencial, ganha presente meu, viu? Tá? É pontinho extra? Não, a gente ganha um bombom, uma caixa de bombom, um chocolate, um presente, porque poucas pessoas... Mas eles estão se como eu vou fazer para entregar? Pegando um abraço, um beijo, assim, à distância, vamos fazer assim, um parabéns na hora da aula, né? Pode ser que seja um ponto extra, quem sabe, né? Mas se você sentar minha prova, você não vai precisar de ponto extra. Se você sentar minha prova toda, você não vai precisar, com certeza, tá? É bem de boa, vocês vão ver que a prova é tranquila. Então, vamos lá, ó. Aí a gente já falou, então, a questão, né, 2 da atividade que estava disponível para vocês, tá vendo? Não é difícil. Eu só vou comentar com vocês as de hoje, acho que não vai dar para a gente fazer a revisão, vamos começar a revisão na quarta-feira, né? Mas vamos falar a atividade de hoje para vocês, que você já tem... Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. A partir da semana que vem, que já se aproxima a semana da prova, o senhor vai disponibilizar mais atividade ou o senhor vai ter revisão mesmo? Então, eu tenho que dar alguma coisa para a gente fazer presença. Eu estou pensando em dar uma atividade na aula, tá? No NP? Não, uma atividade na aula, para vocês responderem para mim presencial. Tá? Na hora lá. Não tem forma oral ou forma... responderem para mim, entendeu? Sei lá, alguma coisa que vocês respondam para mim aí. Então, na aula de revisão, não faltem, tá? Não faltem mesmo. Estejam presentes na aula, que é importante isso, tá? Além dessa prova e essa possibilidade de fazer pergunta, tá? Sim, aí, esse nome do da mão aí é que é mais complicado, porque não tem o nome, né? Oi? Tem que ter coisa aí. Não entendi. Esse docinho aí da mão, que você deu o nome, esse daí do falange, não sei o quê, esse do segundo, do terceiro. O nome é difícil para decorar, que não tem, tá escrito assim, isso mesmo. Aqui, né? Então, mas tá aqui, ó, fileira proximal, né, que é essa daqui, fileira distal, ó. O dedão pro dedinho a gente começa, ó, fileira proximal. Esse daqui, ó, é o escafoide, esse daqui é o triangular, esse aqui é o piramidal, esse aqui é o pisiforme. Esse daqui é o trapézio, trapezoide, capitato e amargo, tá? Mas eu deixei já, vocês têm a apostila dessa que tem identificado cada um, tá? Tá bem. Bom? Obrigada. Mas essa aqui é só para a gente falar na aula mesmo, não ficar uma coisa toda pronta, né? A gente montando. Ó, os metacarpos e as falanges. Atividade de hoje. O que eu coloquei hoje para vocês? Professor. Oi. Aí é mais fácil para eu queria tirar uma dúvida. Sobre os acidentes anatômicos, eu fui pesquisar e aí eu achei uma lista sobre acidentes ósseos da UFRJ. E aí, falando que
que o ossamato, ele tem um acidente ósseo que tem o nome de âmulo. Então, esse é muito específico. Qual que falou? Ana Paula, né? Ana Carolina? Eles são muito específicos. Então, ele tem sim. Todo osso tem acidente anatômico. Eu só não vou cobrar de vocês todos os acidentes, entendeu? Por exemplo, o escafoide, que é esse osso, né? O primeiro osso da região do... esse daqui, ó. Ele é um ciclo, né, que se articula, apesar do tamanho dele, ele é muito pouco vascularizado. Quando a pessoa tem uma desarticulação, às vezes a pessoa cai com a mão, né, e apoia a mão, e desarticula esse escafoide, tem que fazer uma cirurgia e colocar um fio de Kirchner, que fala, né? Já viu que as pessoas têm aquele fio enfiado assim? Para prender, porque ele só tem em torno de 1 ou 2 microvasos sanguíneos que levam alimento para ele. E quando você tem uma desarticulação ou uma fratura nele, ele demora muito para se ossificar. Aí tem que colocar um pininho lá, né, um fio, para segurar esse osso, prender o osso, né, para ele ossificar mais rápido, tá? Então a gente tem inúmeros acidentes anatômicos. Esse que eu estou colocando para vocês é que eu vou cobrar. Eu não posso cobrar todo, porque vocês não vão usar, né? Aí eu não cobro. Se fosse, por exemplo, na medicina, a gente cobra muito mais, né? Na fisioterapia, a gente cobra muito mais. Porque vão usar muito. Na educação física, a gente cobra muito, porque esses ossos, né, esses acidentes anatômicos, a maioria prendem, né? Músculo, né? Então a gente tem que cobrar mais. De vocês mesmos, são esses que a gente está falando aqui, tá? Parece muito, mas não é. Se a gente pegar aí, igual ela pesquisou lá, ela vai ver que tem uma infinidade, né, de acidente anatômico. Ó, a pergunta, né? A primeira pergunta da atividade de hoje, de acordo com nossos estudos, são citar os 8 ossos do clítoris. A tela não está apresentando, não, professor. Oi? A tela não está apresentando. Não, isso eu vou ler para vocês mesmo. Então, ó, vocês vão citar 8 ossos do carpo. Acabamos de falar agora, né? A gente tem, primeira fileira, né? O escafose, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato na segunda fileira. Beleza. A outra pergunta, de acordo com nossos estudos, cite os 2 ossos do antebraço e seus principais acidentes anatômicos, né? Então, osso do antebraço, também nós falamos agora há pouco, né? O rádio e a una. O rádio, né? Cabeça, tuberosidade, né? Processo estiloide do rádio. Então, ó, cabeça do rádio, tuberosidade, processo estiloide do rádio. 3 acidentes anatômicos, para mim, tá excelente. Una, né? O olécrano, incisura troclear, né? Processo coranoide, a gente tem aqui o processo estiloide da una também. Esses 4, para mim, tá ótimo em relação à una. Então, ossos que fazem parte do antebraço. Rádio e una. Rádio, cabeça, né? Tuberosidade, processo estiloide do rádio. Una, olécrano, incisura troclear, processo coranoide, né? E processo estiloide da una. Beleza. Vamos lá. De acordo com o nosso estudo, cite os ossos da coxa e perna e seus principais acidentes anatômicos. Foi o que a gente falou hoje, né? Ossos da coxa, né? A gente tem os fêmures. A gente tem cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e menor, côndilo medial, côndilo lateral, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, né? E a face patelar, para articulação da patela. Tem outro que não está aqui, mas que é interessante. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? A gente tem aqui uma fóvea. Fóvea, ela serve para prender esse músculo, esse osso, dentro do acetábulo, tá? Que é a região articular do fêmur. Aí tem a patela, né? Tem a face anterior dela e a posterior, que é a face articular. Aqui eu tenho a base patelar. E aqui eu tenho o ápice da patela. Tem a tíbia, eu tenho, né, o côndilo medial, côndilo lateral, tuberosidade e maléolo medial. A fíbula, ó, eu tenho a cabeça, né, o maléolo lateral da fíbula. Cabeça, maléolo lateral. A outra pergunta,
Cite os ossos do tarso, metatarso e falange e seus principais acidentes anatômicos. Então, os ossos do tarso, a gente tem 7. Fileira proximal, que é essa daqui, a gente tem 3. Calcâneo, talos, navicular. Fileira distal, tem 3 cuneiformes e um cuboide. Cuneiforme medial, esse que está aqui se articulando com o primeiro dedo. Cuneiforme, né, intermédio, cuneiforme lateral, e esse daqui é o cuboide. Então, calcâneo, daqui atrás, talos, navicular. Cuneiforme medial, intermédio, lateral, cuboide. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ossos metacarpais. Esses ossos aqui, tem acidente anatômico, mas eu não vou cobrar nenhum acidente anatômico deles, tá? Com exceção, não é acidente anatômico, mas os ossículos que tem aqui no primeiro dedo, que são os ossos sesamoides, do primeiro dedo altos, né? E aqui eu tenho as falanges, do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tem falange proximal, medial e distal, né? E com exceção do primeiro dedo, que só tem falange, né? Proximal e falange distal. A última pergunta é para falar da cintura pélvica, suas funções e os ossos que compõem a cintura pélvica. Então, cintura pélvica, a gente tem, né, 3 ossos, ilho, isquio e pubis. Juntando eles, formam uma região articular, né, chamada de acetábulo. O acetábulo serve para a articulação do fêmur, né? Então, a cintura pélvica serve para unir o esqueleto apendicular inferior ao axial, tá? Tem diferenças entre a cintura pélvica masculina e feminina, que a gente já falou. Na cintura pélvica, a gente tem, né, 3 ossos, o ilho, o isquio e a pubis. Tem o forame obturatório, né? Tem a sínfise púbica, o acetábulo, e ela une o esqueleto apendicular ao inferior, né, ao esqueleto axial. Tem também a articulação sacro-ilíaca. Beleza, vocês responderam todas as questões de hoje, tá? Que já está disponível para vocês a partir de agora. Já vou deixar disponível lá no Google Classroom também, tá? Tem alguma dúvida, gente? Vamos aproveitar que está tranquilo hoje. Sabe o que é bom, Paulo? A gente copiar, né? E copiar no caderno, e fica mais, a gente frisa mais as palavras. E fica mais fácil para muita gente, Nadir, tá estudando, escrevendo já, viu? Uhum. Se você não tá com esse hábito, já começa, vai te ajudar muito. Tá? Não, porque eu tô parada, eu tô à toa, eu estou na acessar aqui perto, você entendeu? Uhum. Porque eu estou em casa mesmo, daí eu começo. Ótimo, isso aí. Já vê? Uhum. Paulo, Oi. você falou dos ossos, é cintura escapular? Falei, o cintura escapular é da parte superior. Da parte inferior, cintura pélvica. Aí é o externo, a clavícula. O externo não. É a clavícula e a escápula. É isso que era a minha dúvida. Então, o externo... Não, o externo faz parte do gradil costal. Ele serve para unir as costelas na região anterior, né? Produtor de sangue também, ele se articula com a clavícula. Pode ser por isso que você tenha confundido, né? Isso. Aí toda vez que perguntar da cintura escapular, o externo não entra. Não entra, a cintura escapular não. Apesar de ele se articula com a clavícula, mas ele não faz parte da cintura escapular. Bom? Beleza, obrigada. Nada. Esse ano não deu para trabalhar, não. Aí eu não peguei o edital, dei a pandemia, pronto, fiatou. Trabalho escola. Vai dar certo. Daqui a pouco você está trabalhando no hospital, você vai ver. É mesmo. A gente passa rápido demais, vocês vão ver. Daqui a pouquinho vocês estão formando. Então, gente, resumindo a aula. Semana que vem é semana de revisão, e vocês vão estar disponíveis já a partir de domingo uma ANP, que é uma atividade não presencial para vocês, tá? Então, na quarta e na sexta, a gente vai fazer revisão, e no dia 9 a nossa prova, tá?
Então, a gente vai fazer a revisão. A nossa prova vai cair a introdução, a anatomia e sistema esquelético. Tá joia? Bom final de semana para vocês. Beleza. E quarta-feira a gente se encontra, se Deus quiser, para fazer essa revisão. Tá joia? Boa noite. Beleza, boa noite, bom fim de semana. Vocês também. Bom final de semana. Boa noite. Aproveitem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com Deus.